A Academia Star Trek apresenta uma visão geral da série clássica. Olá, Trekker, beleza? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma Academia Star Trek. E dessa vez nós vamos aqui falar agora de um clássico, do clássico que a gente ainda não falou aqui na nossa academia. E precisamos falar, porque cada dia mais tá tendo um sucesso muito grande essa nova série do universo Star Trek, que é o Strange New Worlds. E Strange New Worlds, ele mostra justamente a Enterprise original, antes do Capitão Kirk assumir, enquanto estava então o Capitão Christopher Pike, certo? Chris Pike. Muito bem. E aí, então, se você está acompanhando a série Strange New Worlds, vale a pena a gente pelo menos comentar o que você iria ver se você assistisse a série clássica. A série clássica, exatamente. Quando você for assistir a série clássica, você tem que colocar algumas coisas na cabeça. Aí você tem que analisar como que ela foi feita, o período que ela foi feita. E aí a gente já tá trazendo aqui mais ou menos o que você vai ver, né? Lembrando vocês que a Strange New World, ela nasce como uma extensão da série Discovery da Star Trek. Então o capitão da nave Enterprise, ele não é o Christopher Pike, é logo depois dele, que é justamente então, o Capitão Kirk. Muito bem, então veja, então já sacou então que você vê ali uma história, mas essa história foi feita em 1968, cara. 67, 68, ou seja, antes mesmo do ser humano pisar na Lua, né? Já tava ali, a série já tava no ar. Então, se liga. Então você pode imaginar que a tecnologia não era lá grande coisa. Muitas coisas de cinema tava sendo criado aí, né? Com as ideias de efeitos especiais e tudo mais, mas ainda assim tava muito cru. Então você vai ver algumas coisas que você vai falar, mano, pô, isso aqui é muito cru, cara, é muito infantil, vai parecer infantil. Então se você tiver querendo assistir a série clássica, já fica com isso na cabeça. Você fala, pô, isso aqui tá meio infantil, cara, né? Tá estranho. Mas ainda assim eu acho que vale a pena, porque não importa o período, você sempre vai ver uma série que tem mais de 50 anos, mas tá falando de coisas que devem acontecer daqui mais 300 anos. Ou seja, ele sempre vai trazer coisas inovadoras para a época que é desenvolvido. Então, se liga, por exemplo, quando lança a Discovery, o que acontece? A Discovery tem como comandante, né, a Michael. Mas a Michael, ela é uma mulher preta, ou seja, algo que isso nos anos 60, quando foi lançado, isso era praticamente impossível. A função da mulher era a função de telefonista. Era telefonista, cara. Então, onde colocaram a única mulher que tá lá na ponte de comando? Na telecomunicações. Tenente Uhura. Tenente Uhura era a única mulher lá da cabine. E ela fazia o quê? Comunicava com os alienígenas e tal. E ela fazia as comunicações. Ou seja, era telefonista da nave. Se liga, né? E outra coisa interessante. Você vê o uniforme. O uniforme dos homens, né? Eram todos assim, uniforme normal. Todo mundo usando calça, beleza. Mas as mulheres usavam tubinho, cara. Tubinho. Parece aquelas, né? Aquelas mulheres dos anos 60 mesmo. Que eram mais modernas, assim. Eles imaginavam que aquilo ia ser o futuro. Mas, cara, isso ficava um pouco, né? Aquela história, né? Um pouco sexualizada, não deixa de ser. Aliás, é uma coisa que você percebe que no uniforme, por exemplo, da Discovery e das naves que vêm depois da Discovery, você vê que é totalmente diferente, né? Veja, apesar de eles estarem falando do mesmo período, né? Ainda assim você vê que tem um pouco de diferença na questão do uniforme das mulheres, porque precisa mudar mesmo, né? Ali tava realmente muito estranho. A ideia deles, aliás, é uma coisa interessante, eles tinham um arco apenas de exploração e cada episódio ele começava e terminava, tinha começo, meio e fim ali e acabava, e ele não tinha nenhuma ligação com o próximo, né? A única coisa, tipo, aconteceu 2 ou 3 episódios que eram episódios duplos. Muito bem, e você que está assistindo então Strange New World, acho que vale a pena você assistir, necessário, acho que é a única coisa que você precisa ver para fazer uma conexão com o Christopher Pike e muito provavelmente com o futuro que o Christopher Pike vai ter, né? Acho que vale a pena você assistir o episódio 12 e o episódio 13 da primeira temporada do Star Trek versão clássica, certo? Né? Que se chama A Coleção. A Coleção mostra realmente o Spock, né? Chegando até o Christopher Pike,
e tentando salvá-lo daquela situação em que ele está naquele momento ali, porque realmente é algo bastante curioso. E isso tem tudo a ver, então, na verdade, assim, você tem que ver esses 2 episódios, que é um episódio duplo, coleção parte 1, coleção parte 2, e também assistir o episódio piloto, que o episódio piloto mostra o Christopher Pike, e também nessa coleção parte 1 e parte 2 também mostra o Christopher Pike, entendeu? Então isso aí é muito importante para você fazer um paralelo, né, e já imaginar como é que vai ser o futuro daquilo que você já está assistindo, que é justamente aí o Strange New World com o comando do Chris Pike, beleza? Muito bem, então o que você vai ver então nessas 3 temporadas da série clássica do Star Trek? A gente já falou então desse conceito do momento que estava vivendo a sociedade, a humanidade, né? Ali ainda, né? Sem colocar, né, a mulher em posições de poder, elas ficavam apenas em posições secundárias, submetidas às ordens dos homens, e isso era uma coisa que ficou ainda meio que no roteiro dessas 3 temporadas ali. Aliás, é uma coisa que depois o próprio Gene Roddenberry coloca como um tema levantado, né, ali perto dos últimos episódios da 3ª temporada. Você percebe que existe uma discussão sendo levantada ali a respeito disso. Poxa, por que as mulheres continuam sendo secundárias? O que elas têm de menos? Por que elas não podem assumir os comandos? Por que elas não chegam lá? Entende? Né? E isso era uma coisa que estava sendo batalhada na época. Mas veja que isso finalmente deu uma melhorada, então, quando você vê a série da Discovery e quando você vai ver nas outras séries. A própria série do Next Generation, você já vê naves da Federação sendo comandadas por mulheres, coisa que você não via nenhuma. Todas as naves que apareceram na série clássica, todas elas eram comandadas por homens, todas foram comandadas por homens, né? Absolutamente todas. Então, ou seja, você via que tinha uma diferença de hierarquia ali, né? Mas isso era momento, tá? Antes de vocês acharem, nossa, que pessoal preconceituoso, que pessoal machista, cara, é o momento, cara. Então, na verdade, é sempre bom a gente entender que a gente, sempre que você vai escrever algum roteiro, né, você tem que pensar que você está vivendo dentro de uma sociedade e você vai escrever com base nos conceitos que você está vivendo ali. E o Gene Roddenberry, criador então dessa série, lá atrás ele já tinha os conceitos dele, e com certeza eram conceitos machistas, obviamente, né? Ainda mais quando você cria roteiro nos anos 60, 70, né? Não tinha nem base de comparação, mas ainda assim eles conseguem fazer coisas grandiosas, né? Consegue evoluir bastante, ele consegue, por exemplo, colocar esse lance do racismo. Então é isso, então, ou seja, você tem todo um conceito então social ali, e aí, claro, né? O que é mais legal é o seguinte, que tem situações em que a nave Enterprise, ela volta no tempo e vem fazer algumas coisas na Terra, criando, tipo, mudando a história, né? Eles têm, parece um esquema de Volta para o Futuro, né? Você vê lá uma matéria no jornal, que depois você vê essa matéria mudando, então você vê que muitos conceitos de ficção científica nascem de uma série como Star Trek versão clássica. Vale a pena ver? Claro que vale. Claro que vale, sempre vale muito a pena ver. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é apenas dizendo para você o seguinte, que mesmo que você não assista a série clássica e siga da partir daí de onde você está pegando, inevitavelmente, muitas das histórias da versão clássica estão mais destrinchadas e mais bem elaboradas nas novas temporadas, entende? Então você não precisa perder um tempo voltando, mas se você quiser ver como que eles fizeram milagre, porque verdadeiramente fizeram um milagre para criar uma história do jeito que criaram, com a tecnologia que eles tinham, né? É realmente milagre. Aí, outra coisa, eles não tinham... Agora, se liga, olha como eles sabiam tudo de tecnologia e eles imaginavam o futuro. Na série clássica, você vê, então, uma coisa que realmente não tinha na época, mas começou a aparecer depois, televisão de tela plana. Tinha televisão? Tinha, até porque aquilo foi feito pra televisão, beleza. Só que ninguém tinha tela plana, mas ali eles tinham tela plana. Então você vê televisões de tela plana, televisões grandes, paradas na parede, tela plana. Cara, é o que a gente tem hoje, entende? Ou seja, é algo fininho que tava lá na parede, né? E isso lá na época, isso em 1960, não tinha sequer ideia de que isso fosse possível. Tem outra coisa que tem o teletransporte. O teletransporte, a primeira vez que se fala de teletransporte, né, na TV, né, em toda ficção científica, é nesse programa aí, nessa série, né, o Star Trek, né, a versão clássica. Olha só que louco, teletransporte, beleza? Muito bem. Outra coisa que tem nessa série que não tinha na época, mas tem hoje, é drone. Se liga, perto ali a última temporada, a 3ª temporada era cheia de tecnologia.
E é muito legal que você começa a analisar isso aí. Eles têm um drone, cara. Um drone onde vai lá, pega um produto e entrega em tal lugar. Cara, é muito louco isso. Tudo bem que o drone deles é meio esquisitão, né? Mas é um drone, não deixa de ser um drone, né? E outra coisa que a gente pode dizer, que o início dos celulares são os comunicadores do Capitão Kirk, que na época não tinha nem ideia de como é que isso seria feito, mas a comunicação sem fio já estava lá imaginando, o rádio, essas coisas assim, e chegou a ter o que tem, entendeu? Então, recomendo aqui que você assista sim, né? Star Trek versão clássica. Conheça então os tripulantes principais que ficam sempre ali na base de comando ali, né? Ali na ponte de comando que eles chamam, né? Que tem lá, como a gente falou, tem a Tenente Uhura no comando da comunicação, né? Beleza? Temos ali o próprio Capitão Kirk ali no comando mesmo, Capitão Kirk, né? Que assumiu o lugar do Capitão Pike. Muito bem, aí temos o Spock, que também estava lá junto com o Capitão Pike, que é o vulcano que eles, né, que comunica, que faz essa junção das duas naves, né, dos dois períodos da nave Enterprise. Aí temos também o médico, que é o Dr. McCoy, né? O Dr. McCoy, ele é genial, mas ele é justamente aquele cara que faz a versão mais racional do Kirk, né? É uma coisa assim, ele mistura o racional com o emocional. E temos aí o engenheiro Scott. O engenheiro Scott também ele é outra peça fundamental ali da série clássica, que tá desde a primeira temporada, são 3 temporadas, como a gente falou. Esses aí estão em todas essas 3 temporadas. Ainda tinha mais um detalhe, o Capitão Kirk, cara, é o verdadeiro um Dom Juan. O bicho pegava todas, não importava, teve um período nessas 3 temporadas, cada temporada tem em torno de 30 episódios, mas basicamente em 60, 70% dos episódios o Capitão Kirk consegue, ele é praticamente o James Bond, manja, todos os episódios ele beijava alguém, cara, é muito louco isso, sobrava sempre pra ele, seja as alienígenas, seja as inimigas, seja as amigas, ficava só com ele. É interessante que ele é o capitão, então ele beleza, assumia, pegava as minas e tava tudo certo. Beleza. Então tem algumas coisas que você percebe, né, que houve uma mudança de conceito. Hoje em dia, não é bem assim que você vai entender um capitão. Aqui a gente então chega ao final, né, dessa história, resumindo basicamente o que você vai encontrar na série Star Trek versão clássica. Recomendo, claro que recomendo. Assista com olhares críticos, analisando apenas a história, o enredo, né? E vendo como que aquilo foi feito na base do milagre mesmo. Pessoas criativas fazendo histórias criativas com recursos limitados. Eu espero que vocês continuem. Lembrando que esse canal aqui é um canal de física e matemática, onde a gente fala de vídeos aleatórios, como no caso de Star Trek, que eu acho muito bom, muito importante para quem gosta de física e matemática, entender um pouco da ciência e como que a ciência é colocado nesses filmes, como que a ciência é colocado nessas séries, como que eles conseguem trazer ideias reais, de conceitos reais, de estudos reais para dentro de uma tela, dentro de um roteiro, com criatividade bacana demais, igual aconteceu aí com o Gene Roddenberry, e depois daí para frente vários copiaram, porque realmente tudo nasce daí. Muito bem, turma, então a gente se vê na próxima viagem aqui do Star Trek, mas então eu preciso, peraí, o que a gente falou? A gente falou da nave clássica, então quem tá no comando da nave clássica hoje, quem que é? Normalmente é sempre o Scott, então eu vou pedir pro Scott me levar de novo. Scott, pode subir. Valeu, até mais.